Olá, seja sempre muito bem-vindo, bem-vinda a este canal que busca ser sempre interativo, participativo, diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Peço licença para falar com você, onde quer que você esteja me vendo. E olha, lembrando a você que dor de amor tem jeito como sobreviver ao amor, suas reviravoltas e confusões sentimentais. Aqui na descrição do vídeo você encontra as livrarias que vendem de forma online e, claro, nas grandes livrarias próximas a você. E vamos então ao e-mail de hoje. Olá, André. Me chamo tal, tenho 20 anos, sou de Portugal. Portugal, bem-vindos portugueses. Acompanho seus vídeos há algum tempo e tem me ajudado muito. Namoro há 2 anos. Ele tem 25 anos e no começo foi tudo muito bom, com momentos lindos, passeávamos muito, ele queria estar sempre comigo a toda hora e eu amava isso. Foi um bocado complicado com a confiança. Eu sou uma pessoa que não desconfia de nada nem ninguém. E ele, o contrário, nunca confiou totalmente em mim, é muito inseguro, por já ter tido outro relacionamento que a outra o traía sempre. E tanto eu como ele éramos contra a traição. Se eu saísse com familiares, como os meus pais ou primas, tinha que lhe mandar fotos para lhe provar que estava mesmo com eles. Eita! Eita! Não gostava das minhas amigas e eu, para não ter problemas nem brigar, afastei-me. A gente alimenta os monstros que estão na outra pessoa. Os monstros delas, elas querem nos devorar, estão devorando a própria pessoa. O ciúmes, por exemplo, torna-se um monstro que começa a devorar a pessoa e está faminto, e a gente, então, através das nossas atitudes, a gente começa a alimentar. Eu me afasto, eu vou cedendo a todas aquelas cobranças absurdas, então eu não contribuo em nada também para a melhora da outra pessoa e para que esse monstro vá perdendo força. Pelo contrário, eu vou deixando esse monstro cada vez maior, porque eu vou dando alimento para ele. Então, vivíamos um para o outro, até o momento em que arranjei emprego. Ele não queria que trabalhasse por ciúme, e porque queria me sustentar no futuro. Ah, festruça. Ser ele com essa responsabilidade, e eu não permiti. Não queria ser dependente de ninguém. Continuei a trabalhar no mesmo lugar, mas tinha um horário complicado. Começamos a estar muito pouco tempo juntos e poucas vezes, e eu notei que ele deixou de ter tanta vontade de estar comigo. Muitas vezes preferia estar na casa dele sozinho. E quando estávamos juntos, discutíamos por tudo e por nada, até por eu me preocupar com a saúde dele. Ele sempre foi uma pessoa muito amorosa e eu deixei de ser porque sentia-me mal com as coisas que ele me acusava ou dizia sem eu nunca ter feito nada, e ele sentia falta de atenção por eu estar sempre ausente a trabalhar. Passado 2 anos, ele acabou. Disse que não queria mais, mas que me amava, que era a mulher que queria, mas que não éramos feitos um para o outro. Continuamos a falar todos os dias por SMS. Eu nessa semana fiquei muito mal, deixei de comer, cheguei a faltar ao trabalho, fiquei na cama a chorar dias e dias, sem uma única amiga, nem ninguém, e ele sempre a acusar-me de traição. Nessa semana, porque sem ele tinha tempo para estar com outros. Decidi então mudar de horário no trabalho, dei-lhe provas que estava a mudar, ia dar-lhe mais atenção, carinho, fazia surpresas. Ao fim de 1 mês, tive uma conversa com ele para voltarmos.
e ele dizia a mesma coisa a chorar, que me amava, que estava a sofrer muito, mas que não fomos feitos para ser um do outro. É mais fácil achar que a gente não é feito um para o outro, do que a gente perceber que, na verdade, para que esse negócio de fomos feitos um para o outro, na verdade, ninguém foi feito para ninguém. A gente vai se encaixando um ao outro. Ou seja, eu aí vou percebendo quais são os ajustes que eu tenho que fazer em mim, a outra pessoa vai percebendo quais são os ajustes que ela tem que fazer nela. Então, é preferível eu acreditar que nós não fomos feitos um para o outro, do que eu perceber que eu preciso fazer alguns ajustes, que eu preciso procurar ajuda, que eu preciso trabalhar essa questão, que eu preciso me questionar de onde vem tanto ciúme, de onde vem tanta desconfiança. Por que que eu me tornei essa pessoa e estou deixando esse monstro crescer cada vez mais dentro de mim? Então é mais fácil, é mais cômodo, é menos trabalhoso acreditar que nós não fomos feitos um para o outro do que perceber quais são as ações que eu devo fazer. Que não era perfeito para mim e não me queria usar. Confessou que me tinha traído, passado 4 dias de termos acabado, conheceu uma menina numa balada e ficou com ela uns dias por vingança, porque pensava que eu lhe traía, e que se arrependeu, sentia-se um lixo por todo o mal que me tinha feito. O mundo parecia que tinha desabado. Nessa hora fiquei capaz de cometer uma loucura. Ele veio atrás e pediu perdão, e para não o deixar, nós voltamos, mas nada ficou igual. Eu perdoei, não falo no assunto, decidi esquecer e tentar fazer novas coisas no nosso namoro, mas nunca lhe apetece fazer nada de diferente. Troca-me pelos amigos, o que antes nunca acontecia, e fica chateado quando saio com as minhas amigas. Não quer assumir a família que namoramos, diz que quer ir devagar para não magoar ninguém e que não se sente preparado para tal. Mas a ferida em mim ainda dói, porque ele nunca me apoia, nem nunca se esforça para nada, porque diz que ainda não se sente totalmente bem. Está a ser egoísta no meu ponto de vista, porque foi ele que errou e é eu que ando para trás. Sinto-me muito sozinha, já voltamos há 2 meses e ele continua frio. Não sou uma prioridade para ele, mas sei que ele reconhece o que faço, mas não dá valor ao que sou. Penso que o erro foi meu porque corri demais atrás e ele agora sente que me tem na mão. Não sei o que fazer, a minha vida anda a sofrer muito por amar demais e ele não dar valor e não agir como devia. Obrigada pela atenção, desejo tudo de bom para o canal. Muito obrigado, minha querida. Você vê que coisa? Então, aí a pessoa, né, começa a agir e ela começa a agir de acordo com o que ela acreditava que você agisse. Então, é aqui que a gente percebe que muitas vezes, em alguns casos, acontece a tal da projeção. Eu projeto na outra pessoa o que na verdade eu estou ao menos com vontade de fazer, por isso que eu acredito que a pessoa está fazendo, por isso que eu vou e acabo me tornando uma pessoa assim, tão ciumenta, e em alguns casos, é claro. Tá? Não podemos generalizar. Tem gente que gosta de generalizar. Tá vendo? Todo ciumento é porque projeta. Todo ciumento é porque, na verdade, ele trai, por isso que ele acha que a outra pessoa está traindo. Não é assim, né? Em alguns casos, acontece a tal da projeção. Eu me transformo em pessoa que sempre acha que a outra pessoa está me traindo, porque talvez eu esteja fazendo, e aí eu projeto na outra, como se a outra estivesse fazendo aquilo que eu estou fazendo. E agora aqui, minha querida, você tem que perceber o seguinte: escuta, ele me parece que é uma pessoa que não reflete sobre as próprias atitudes, não pensa, ele prefere muitas vezes acreditar que vocês não foram feitos um para o outro, prefere acreditar no que lhe convém. Então, me parece, uma pessoa assim dificilmente muda. Uma pessoa que não tem propósitos para mudança, porque não reconhece.
Para reconhecer, a gente tem que ter a capacidade de nos avaliarmos. Se nós não nos avaliarmos e não tivermos essa atitude nobre, que é de fazer essa autoavaliação, as mudanças não acontecem e eu sempre vou achar que o problema está na outra pessoa e aí eu não percebo quais têm sido as minhas atitudes. Eu não coloco em xeque as minhas atitudes. É mais fácil colocar em xeque a atitude dos outros. É mais fácil acreditar que você está sempre traindo. É mais fácil fazer com que você não trabalhe, porque ele vai querer te sustentar. Então, quer dizer, ainda bem que você não cedeu a esse tipo de cobrança dele, por exemplo. Então, me parece que ele não é uma pessoa aberta a questionar as próprias atitudes. Questionar as próprias atitudes, por sua vez, é o que nos possibilita com que a gente tenha mudanças. Porque se a gente não questiona, significa que a gente não considera que estamos errados, ou que podemos errar, que porventura, então, aquela atitude não é correta de fazermos. Só é possível que a gente avalie que estamos agindo de forma incorreta quando a gente, então, faz esse reconhecimento. Se ele não faz, consequentemente, mudanças não acontecerão. Se mudanças não acontecerão, significa que a situação de vocês tende a ficar sempre da mesma maneira. Portanto, é você que tem que agora chegar a uma conclusão. Se é isso que você quer, se você está disposta a isso, porque me parece que sempre quem vai ter que ficar aí correndo atrás e querendo fazer com que as coisas aconteçam e se adequando ao jeito dele, ao invés de perceber que precisa, numa relação, tem que ter ajustes e reajustes de ambos os lados, será sempre você. E aí, você está disposta a isso? Então, quer dizer, sempre eu que vou ter que ficar fazendo ajustes e reajustes. Agora parece ainda que a pessoa começou até a fazer coisas que antes não fazia. Então, e aí? Posicione-se diante de tudo isso. E aí você decide como você deve agir e como você quer agir a partir do que você quer para a sua vida. A partir de como você quer um relacionamento, de como você enxerga uma relação amorosa e se como você enxerga uma relação amorosa, se é o que tem acontecido na sua relação amorosa. Muito obrigado pela sua participação. Gente, inscreva-se. Eu fico aqui aguardando a sua inscrição. Participe de todas as sessões aqui no canal, no YouTube. Me siga nas redes sociais, Facebook, Instagram. Muito obrigado e um forte abraço.